Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 ó Senhor Deus poderoso. Eu
Uma alegria muito grande poder retornar aqui na Igreja Batista do Parque para participar de um culto presencial, que é algo que começa a fazer falta para nós, e é uma alegria rever alguns irmãos. Alguns eu consigo reconhecer, mas a grande maioria, como disse um colega, né? Agora a igreja está com crentes mascarados, vai ficando mais difícil a gente reconhecer, mas a gente olha nos olhos e consegue enxergar um sorriso, mesmo que eu não consiga ver os lábios, os dentes, né, daqueles que nos encontram. Como disse, é uma alegria muito grande estar junto comigo, minha esposa aqui também, Rosângela, para participar desse momento. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 42. Quando você abre sua Bíblia, me parece que todos nós vivemos um tempo de ansiedade por conta desse novo normal que tanto se fala. Tantos fazem prognósticos, quem tem acompanhado, tem ouvido diversos profissionais de diversas áreas, tentando compreender o que está acontecendo e como será esse novo cenário. Sociólogos, filósofos, economistas, políticos, educadores, religiosos, todos tentando olhar para entender o que está acontecendo e o que virá no futuro. É muito bom saber que a igreja está tentando suprir de conteúdo, tentando dar uma direção, uma referência para os membros da igreja, nesse tempo em que tantos estão perdidos, tantos estão tateando como que no escuro, buscando saber o que vai acontecer. E eu não sei como é que você se sente. Eu confesso aos irmãos que às vezes me pego com os dentes travados. Aí começa a doer um pouco, eu percebo que eu estou segurando os dentes, porque estou ansioso. Aí dá aquela forçada, um exercício para liberar. Às vezes eu me pego acordando de madrugada. E aí? Como será? E confesso que às vezes me sinto perdido, porque eu não sei como será o amanhã. E essas coisas vêm ao coração e nos tocam, nos alcançam, chega na nossa humanidade. Talvez em momento algum eu tenha falado isso, que talvez seja a primeira vez que a nossa geração esteja vivendo uma experiência que altere tanto o cotidiano, que altere tanto os nossos planos. Minha mãe, meu pai viveram a Segunda Guerra. Meu pai, ele combateu na Segunda Guerra. Eles contam de pessoas ficarem na fila porque havia pão racionado, havia açúcar racionado. E o dia a dia deles foi mexido pela guerra. Meu pai foi para a Europa como combatente. Isso transformou completamente a vida deles e inclusive a constituição psicológica, emocional do meu pai é marcada por essa experiência tão contundente de participar de uma guerra, de estar no teatro de manobras lá na Itália. Nós estamos vivendo isso pela primeira vez e, como eu disse, essas experiências nos marcam, elas nos determinam, e as decisões que vamos tomar daqui para frente vão determinar também o nosso futuro. O que eu quero falar com você agora é exatamente para que amanhã cedo, quando você acordar segunda-feira, você tenha uma direção, um norte, uma maneira de compreender o que se passa com você, de como você é constituído e do que vai acontecer com você mesmo daqui para frente. Por isso que, quando me foi perguntado o que você vai falar, eu quero falar sobre este universo interior.
esse mundo interior que cada um de nós é, completamente diferentes, cada um de nós aqui, e que reage também de maneira completamente diferente ao que está acontecendo. Às vezes nós encontramos alguns irmãos que fazem até gracejo com o que está acontecendo. Aliás, o brasileiro é assim, não é? Me passaram esses dias um meme mostrando os coreanos que usam máscara há muitos anos já lá, todas brancas. O brasileiro na primeira semana é máscara do time de futebol, da escola de samba, com um sorriso, de super-heróis. E cada um reage de uma maneira diferente. Os povos reagem, as pessoas reagem. Eu queria pensar com você um pouquinho como foi que esse salmista reagiu quando ele também teve que passar por uma experiência parecida com a que nós estamos vivendo hoje. Por isso eu gostaria de convidar você a ler o Salmo 42 ou ouvir a leitura do Salmo 42 com bastante atenção, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Convidar você também a fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos este privilégio de nos reunirmos neste local, nesta hora, estes irmãos aqui presencialmente, também aqueles que nos assistem. Que o teu Santo Espírito visite a cada um e aplique a tua palavra, Deus, à necessidade de cada um, que nos quebrante, nos transforme a imagem do teu Filho para a tua honra e tua glória. Nós desde já te agradecemos por tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Como nós dissemos, essa pandemia tem revelado a fragilidade da humanidade, dos laços que nos cercam, a fragilidade da vida humana, seja ela física, porque esse vírus alcançou todo mundo. Pensava-se que seríamos idosos, mas tem gente com 17, 18, 20 anos falecendo, sendo pego de surpresa. Emocionalmente, muitos foram afetados. Se prevê que depois de acabar a pandemia do Covid-19, vai surgir uma pandemia de doenças emocionais, depressão, ansiedade e tudo mais. Afetou uma fragilidade relacional. Você pega as estatísticas, o número de divórcios cresceu nesse período de pandemia. E social, nós temos vivido isso, graças a Deus. Parece que vai passando aquele pico, ainda que o número de mortes esteja num patamar elevado, mas parece que a gente vai passando, né? A própria igreja já tem tentado se reencontrar, tentar voltar a ter os seus encontros. Como eu disse,
eu também, diante de tudo isso, em momento algum eu pensei em me divorciar. Foi o tempo de mais me apegar à minha família, minha esposa, minhas filhas, e perceber que a família, não só essa família nuclear, mas é um ponto de apoio, uma referência que nos sustenta em tempos de tantas incertezas. Como eu disse, a gente é tomado por sentimentos que às vezes vem a esposa para ser o ombro da gente e nos incentivar. Vem as filhas para... Tem uma filha que toca e ela quer tocar e daqui a pouco ela nem sabe, toca exatamente aquela música que vem ao encontro de uma necessidade que você tem. E tem sido assim uma luta a tratar da interioridade, da minha espiritualidade, me reforçar, me fazer entender os meus sentimentos, fazer entender os meus anseios nesse tempo. E aí a gente vai descobrindo como a gente tem nosso interior é tão rico, e ele é tão rico e é tão complexo ao mesmo tempo, e a gente tentar discernir o que se passa dentro de nós. E como eu disse, descobre que cada ser, lá dentro de casa, nós quatro, cada ser, cada filha, a esposa e eu, cada um é um universo. É um ser que enxerga tudo de uma maneira toda peculiar, só sua. E a gente precisa então buscar em Deus uma maneira de nos desvendarmos, de aprendermos a nos entender. Nós cremos que o ser humano é um ser psíquico, social e espiritual. Ele tem todas essas dimensões. E a melhor maneira de entender toda essa complexidade, essa riqueza, é olhar para aquele que criou esse ser humano. Porque somos a imagem e semelhança desse Deus, profundamente rico em tudo que Ele é, e que se revela em nós dessa maneira. Somos a sua imagem porque também temos essa interioridade tão rica. E para simplificar essa vida que nós vivemos, esses momentos que nós passamos, nós precisamos buscar em Deus isso, porque só Ele consegue simplificar a nossa vida. Só nele, diante dos sentimentos, daquilo que nos interpela, pode nos ensinar e nos mostrar o caminho a seguir. É como se Deus tivesse o caminho das pedras. Você não está enxergando nada, mas o caminho é esse, os pontos referenciais são esses. E quando a gente olha para esse salmo, ele revela algumas coisas. É uma poesia de alguém que vive uma situação complicada, mas que consegue enxergar poesia em meio a isso. E a poesia, ela tem uma métrica, ela tem um ritmo, ela precisa ser precisa. O poeta escolhe com cuidado cada palavra para que traga o significado que ele quer, para que não se fuja das suas intenções. E quando a gente olha para o Salmo 42, nós encontramos um salmista, ou os versos do salmista, que revelam a fragilidade do ser humano, as circunstâncias dessa fragilidade. É por isso que no verso 4 ele diz assim: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. O salmo diz que é o salmo dos coraitas, que são os descendentes de Coré, bisneto de Levi. Esses coraitas foram escolhidos por Davi para formar um grande coral, para participar do culto. Eles eram pessoas envolvidas e comprometidas com a manutenção do culto, com a manutenção da religiosidade. E quando esse salmista fala sobre estas festas, ele podia estar se referindo pelo menos a 3 festas. A Páscoa, que era quando eles lembravam da libertação do Egito, que o Senhor trouxe com o braço estendido e mão forte. Essa expressão é repetida diversas vezes no Antigo Testamento. Podia falar do Pentecostes, aquela festa que celebrava as primícias. O Senhor é o sustentador de Israel, é o generoso sustentador de Israel. Ou também a festa dos tabernáculos ou das cabanas, quando o povo celebrava, lembrava o tempo do êxodo, em que ele viveu em cabanas e que foi também suprido em todas as suas necessidades pelo Senhor, foi sustentado em meio àquela caminhada.
Esse salmista está lembrando que ele está impedido exatamente de realizar as suas atividades religiosas. Ele não pode mais conduzir o povo, liderar o povo nessa adoração. E é muito importante a gente entender que as práticas religiosas, elas são importantes. Você vai se lembrar que Jesus, lá em Lucas 4, diz que ele costumava ir todos os sábados à sinagoga. Jesus fazia suas práticas religiosas. Quando ele fala o Sermão do Monte, ele chama a atenção daquela multidão que o ouvia, dos seus discípulos, para lhes ensinar como deveriam ofertar, jejuar e orar, compreendendo que os seus discípulos continuariam fazendo isso. Vocês não vão fazer do jeito errado, vocês vão fazer da maneira certa. É Jesus quem elogia aquela viúva que leva 2 moedinhas, um valor irrisório, para entregar no gasofilácio do templo, uma prática religiosa. Jesus combateu sempre a hipocrisia. Lá em Mateus 23, existe um discurso onde ele reclama: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Ele reclamava da hipocrisia, combateu a hipocrisia em torno da religiosidade. Mas não que essas práticas religiosas fossem ruins em si. E provavelmente esse homem está falando do exílio. Por isso exatamente que ele estava impedido de ir ao templo, de conduzir o povo na direção da adoração. Impedido de exercer o seu ministério, mas não impedido de exercitar a sua espiritualidade. Lá, provavelmente na Babilônia, longe de Jerusalém, longe do templo, ele poderia continuar exercendo a sua espiritualidade, e uma espiritualidade sadia, que significa não negar exatamente a nossa humanidade, não parecer um super-humano, ou um super-crente, numa linguagem mais moderna, mas exatamente alguém que reconhece as suas fragilidades, as suas limitações, e vai tratar de cada uma delas, com o Senhor, com o seu Criador. Os versos do salmista são um exercício da sua espiritualidade. Pense em alguém que pensou, que reclamou, que buscou a Deus, que acordou de madrugada, que falou com Deus e depois se sentiu inspirado em escrever estes versos, relatando exatamente a sua experiência de busca de Deus. Eu costumo chamar esse salmo uma conversa de doido. Eu acho lindo isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o refrão deste salmo, os versos 5 e o verso 11, fala da impressão de 3 eus. É eu me dirigindo a mim para falar de mim mesmo. Já fez isso? De vez em quando eu estou dirigindo o carro, a minha esposa fala, eu estou quieto. Mas ela percebe que eu dirigindo, eu começo a mexer com a mão, não sei o quê. Eu estou argumentando ali dentro comigo mesmo. Aí eu brinco e falei, não se intrometa na conversa, porque eu estou falando comigo mesmo. E de vez em quando a gente fala assim, Divaldo, você é doido? Olha o que você está fazendo. Divaldo, você não pode pensar assim. É exatamente o que está acontecendo aqui. Eu falando comigo mesmo sobre eu mesmo. É o que o salmista faz. Ele começa a fazer uma análise íntima e reflexiva. E através dessa análise íntima e reflexiva, ele vai descobrir quais são os conteúdos mentais, quais são os conteúdos espirituais, quais são os conteúdos que povoam a sua consciência. Esses pensamentos que, como eu disse, para a gente, olha o que você está pensando? Você já pensou em matar alguém só um pouquinho? Já pensou assim que você dá vontade de matar só um pouquinho? Nunca passou pela sua cabeça um negócio desse? Esse sentimento que vem, e aí você fala assim, o que eu vou fazer com esse sentimento? O que eu vou fazer com essa ideia? É isso que o salmista está vivendo. Porque ele é capaz, como ser humano, de transcender, como imagem e semelhança de Deus, é capaz de, como que se saísse de si mesmo, para olhar para si. Para poder olhar como um terceiro. Já viu essa história? Olha, quem está de fora enxerga melhor o problema. É exatamente esse exercício que esse salmista começa a fazer. Ultrapassar a si mesmo, ultrapassar as circunstâncias.
Não somos determinados, não é um determinismo instintivo, evolutivo. Você vai fazer as coisas sempre dessa maneira, porque você foi criado assim, seus pais te traumatizaram desta maneira. Não, é uma capacidade de sair para ultrapassar o que é, as circunstâncias que tem, e evoluir, sair do ponto A até o ponto B. Eu tenho, recentemente, ouvido 3 notícias de falecimento de pessoas conhecidas e próximas a mim. Inclusive participei de um velório essa semana passada. E era triste ver o pai, a mãe, de uma jovem de 30 anos, o marido e o irmão mais novo, naquele momento de dor. E aquela igreja também que experimentava isso. Eu sei que eles precisam sair desse tempo de dor, de sofrimento, de tristeza, de questionamentos. Por que uma pessoa de 30 anos morre? Não é? E vão chegar lá, onde vai haver o consolo de Deus. Outra jovem, 28 anos, faleceu também recentemente. E o pastor Igor, querido amigo meu de Atibaia, se tornou um confidente, faleceu também recentemente. E a gente precisa sair desse ponto A de dor, de tristeza, de sofrimento, de indignação, de questionamentos, para chegar àquele ponto em que a gente compreende as coisas. E o ser humano é capaz de evoluir, passar por essa transformação, passar por essa alteração que o modifica e lhe dá nova forma. Você deve se lembrar do Raul Seixas, que dizia, não é? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. E não é uma questão de escolha, de preferência. Isso é uma condição humana. Ninguém nasce e morre do mesmo jeito. Quando eu tinha 14 anos, eu era um tipo de crente. Com 30 anos outro, com 50 outro. Eu espero chegar aos 75, 80, se Deus permitir, como um crente melhor ainda, como uma pessoa melhor ainda. Isso deve acontecer conosco. As circunstâncias e as decisões que nós tomamos, decidimos fazer, ela nos reconfigura. Isso é uma coisa linda dentro do judaísmo, ou dessa ética judaico-cristã, dessa visão de mundo. Porque enquanto os gregos achavam que quando você tentava modificar o futuro ou o destino, acontecia uma tragédia, nessa visão judaico-cristã, quando você se arrepende, você abre novas possibilidades, você reconfigura o futuro. O arrependimento muda tudo. E meus irmãos, nós estamos falando de um salmista que, como eu disse, ele é um líder da adoração. Ele é o líder do povo. E líderes do povo, gente madura, pessoas que estão com a responsabilidade de conduzir o povo, têm essa interioridade que precisa ser trabalhada. Eles vivem também questionamentos e dúvidas que precisam ser trabalhados. Enfrentam situações que é preciso tratar dessa interioridade, onde eles reconhecem a sua fragilidade humana, onde eles reconhecem essa inconstância de ânimo, como nós vamos ver, e diante das circunstâncias. O pior de tudo, um líder da adoração chegou a questionar, ou chegou a pensar, e pergunta para si mesmo, ou pergunta para Deus, não é? Por que o Senhor me abandonou nesse momento de tanta complexidade? Meus irmãos líderes, servos maduros, também por vezes fazem esta pergunta a Deus: por que o Senhor me abandonou? Aliás, os salmos estão recheados de perguntas que falam da vida humana. Por que o ímpio prospera? Por que eu continuo a sofrer? Por que Deus demora para me socorrer? Os versos do salmista revelam a nossa fragilidade, a nossa limitação. Como de fato a nossa vida é um vapor. Como de fato nós somos uma erva. De manhã está muito bom, de tarde murchou, passou. Uma hora nós estamos esfuziantes, cheios de alegria, de convicções. De repente recebemos uma rasteira da vida e o nosso ânimo cai lá embaixo. Os versos do salmista revelam a nossa fragilidade. Mas os versos do salmista também revelam essa riqueza e complexidade do ser humano. Ele fala dos sentimentos que ele tem ali, desses sentimentos que são diversos, que existem em grande quantidade e em grande variedade. E que parece, meus irmãos, que nós somos bipolares. A gente no mesmo dia, numa mesma manhã, numa mesma tarde, numa mesma noite, numa mesma semana,
Diante de um mesmo problema, parece que o nosso ânimo pode ser uma montanha russa. Esses sentimentos todos que nos povoam, que determinam quem nós somos, eles se comunicam, se interpenetram, eles se sintetizam. A minha alegria com a minha tristeza gera algo novo em mim. Esse sentimento, esse estado afetivo, ele é produzido por coisas que nos impressionam, que nos tocam, que mexem conosco, que nos interpelam, que nos questionam, como esse salmista está sendo. As pessoas perguntam: onde está o meu Deus? E eu olho para a vida e começo a me perguntar também: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor me abandonou? O que é que está acontecendo? Aquilo que nos incomoda, que nos importuna, que nos desgosta. Já passou por isso? Eu tenho uma coisa assim que me deixa irritado: é encontrar um motorista que anda devagarzinho até chegar no farol. Aí ele passa e você fica. Eu quero morrer com isso. Mas existem outras situações também, pessoas, comportamentos que ele irrita profundamente a gente. Estas coisas são que produzem esses sentimentos em nós. E os versos do salmista então revelam que cada um de nós é um turbilhão de sentimentos. É tocado por as coisas que estão envolvendo a nossa vida. É por isso que ele fala que ele tem uma carência, um anseio, uma saudade, como a corça anseia por águas. Lá no verso 1, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, ela carece desse Deus vivo. Quando é que eu poderei entrar? Eu anseio por essa necessidade, eu anseio suprir essa necessidade, essa carência, essa privação. É interessante que antes da pandemia, quanta gente tinha 1000 outros compromissos no domingo às 18 horas, mas agora não pode mais ir na igreja. Agora eu queria, agora eu preciso, agora me faz falta, agora eu quero estar lá, agora eu quero tocar naquele irmão, agora eu quero abraçar, ser abraçado. E ele fala exatamente disso: eu anseio. Já pensou que esse coraíta podia, lá no tempo que ele era participava do coral, dirigia o culto, ele poderia dizer: tomara que hoje não seja a minha escada. Agora que ele está lá, ele fala: não, eu tenho saudade daquele tempo que eu conduzia, que eu era o responsável por tudo, que eu tinha que ir à frente de tudo, que eu tinha que tomar conta de tudo. A carência nos toca, a angústia. Lá no verso 3 ele diz que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. E quando me lembro destas coisas, no verso 4, eu choro angustiado. E a angústia é essa sensação psicológica caracterizada por esse sufocamento, pelo peito apertado, pela ansiedade, pela insegurança. E ele está vivendo isso. Ou quando ele fala dessa saudade, ainda no verso 4, eu costumava ir com a multidão. Sabe, ele está no exílio, mas a mente dele está lá no passado. Como era bom naquele tempo. Aliás, a gente vai entrando em idade, né? começa a falar: no meu tempo. No nosso tempo é esse. É o presente que mexe conosco. Esse estado de tristeza porque as coisas são assim. Esse estado de apatia porque não está do jeito que eu gostaria, deve ser vencido. Essa melancolia é um tipo de depressão que ele fala aqui: olha, eu estou lá no exílio, mas eu estou pensando no passado. Como é que seria bom se fosse lá. Meus irmãos, Dietrich Bonhoeffer, o teólogo do século XX, ele foi preso durante a Segunda Guerra e ele se tornou o pastor do campo de concentração, onde ele foi finalmente morto, porque ele chegou lá e não se entregou a essa depressão. O presente dele ali, ele passou a ser o pastor. Ele celebrava até ceia dentro do campo de concentração, fez a sua igreja ali. Mas ao mesmo tempo que ele fala desses sentimentos, mas ele fala de esperança. No verso 5 ele diz: ponha a sua esperança em Deus. Lembre-se disso. Você está perturbado, você está angustiado, você está triste, mas ponha a sua esperança em Deus. Acredite em alguma coisa que é muito desejada. Não pode perder essa esperança.
Ele ainda fala da solidão, porque quando ele lembra que ia com a multidão, agora ele lembra que ele simplesmente é zombado pelos seus adversários. Ele está sozinho, não tem mais a multidão com ele, e o que ele enxerga são somente esses adversários a zombar da sua posição, questionando constantemente: você não crê em Deus? Cadê seu Deus nessa hora? Isso lembra aquelas palavras ditas a Jesus. E por fim, meus irmãos, ele pode ter esse sentimento de abandono, que no verso 9, quando ele diz: por que te esquecestes de mim, ó Deus? É o sentimento que domina o seu coração. E ele fala inclusive de uma doença psicossomática. O corpo sofre. Veja o verso 10, quando ele diz: até os meus ossos sofrem agonia mortal. Um sofrimento intenso. Aquilo que toca não só o corpo, não só o espírito, mas aquilo que é desencadeado no seu corpo. O pessoal da saúde mental já chegou à conclusão que quando a boca cala, o corpo fala. Mas quando a boca fala, o corpo sara. E é exatamente isso que o salmista começa a fazer. Ele começa a falar com Deus. Está escrevendo, compôs o seu... porque ele fez isso. Ele se dirigiu a Deus. Ele se comunicou com Deus. E ao falar com Deus, a cura começou a vir para a sua vida. E esse sofrimento avassalador de que ele fala, porque quando ele fala dessas chuvas torrenciais, e lembra daquelas torrentes que vinham na época das chuvas e formavam riachos no meio do deserto, riachos que inclusive quando vinham, atropelavam tudo, carregavam tudo, era até perigoso para quem estava no meio deles. Fala, esses sentimentos todos é um sofrimento avassalador. Toma a minha vida, pode me fazer ficar prostrado diante de tudo isso. Por isso que ele diz que a minha alma está profundamente triste, e isso parece um abismo. Mas os versos do salmista revelam a fragilidade humana, revelam esta riqueza e profundidade. Não é simples explicarmos o que nós sentimos e como estamos reagindo. Os versos do salmista também revelam um Deus poderoso que cura o nosso interior. E começa exatamente por poder falar, não calar diante de Deus, não tentar fingir que não está sentindo. A questão do salmista é a sua carência. Por isso que ele diz nos primeiros versos: como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Alma aqui não é um lado espiritual, é o ser todo dele, é a minha vida, é o que eu sou, é o meu eu mais profundo que anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e as minhas lágrimas têm sido o alimento de dia e de noite, pois perguntam o tempo todo: onde está o Deus? Onde estás? O salmista vai ao cerne da questão. Porque Dostoiévski, já no século XIX, disse que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Todos nós temos essa carência e essa necessidade. E por isso que o salmista começa a ser curado, quando ele começa a trazer à memória o seu relacionamento com Deus. E é o que transforma o salmista e transforma os seus versos, porque ele consegue recordar da fidelidade, do poder, da segurança de Deus. O verso 2 diz que ele anseia por um Deus vivo, não um Deus morto como aqueles do Egito, da onde eles foram libertos, não um Deus morto como o da Babilônia, onde ele está no momento, mas um Deus que é vivo porque se faz presente aonde ele está, no seu exílio, aonde ele tem todos esses sentimentos e aonde ele começa a compor os seus salmos, os seus versos, e descobrir que Deus está ali para atendê-lo, para socorrê-lo, porque é vivo. O salmista anseia e só ficará satisfeito quando experimentar a manifestação de Deus. A W. Tozer diz que nós devemos orar e orar e orar até aprender a orar.
É aquela ideia de Jacó: eu não vou largar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. E eu vou insistir contigo. E eu vou buscá-lo, porque eu sei que o Senhor é vivo. Então o Senhor tem que se manifestar. Tem que acontecer alguma coisa. Eu sei que é meio intrépido eu falar um negócio desse aqui, mas a gente às vezes tem que lutar com Deus até falar assim: Senhor, eu só paro quando eu sentir meu coração em paz. Eu só paro quando eu sentir que o Senhor deu a direção que eu preciso. E eu vou insistir e lutar, como Jesus mesmo nos autoriza, lutar com as nossas causas, levar as nossas causas diante de Deus. E o salmista fala: o Senhor é vivo, o Senhor precisa se manifestar. Ele chama Deus de Salvador, aquele que resgata, porque está assim tão triste a minha alma. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Lá no exílio, ele sabe que Deus vai salvá-lo da sua carência, da sua angústia, da melancolia, da desesperança, da solidão, do abandono, dessa fragilidade física e inclusive do problema político de estar exilado naquele país. Porque há promessas na palavra, feitas a Abraão, Isaac e Jacó, feitas à descendência de Davi, que estariam para ser cumpridas. E ele pode se apegar a estas promessas para saber que Deus é o seu Salvador. Ele fala de um Deus que tem um amor fiel. Conceda-me ao Senhor, no verso 8, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. A fidelidade de Deus é a materialização do seu amor, porque nos ama. E nós então aprendemos isso. É interessante que Neemias, muitos anos depois, retornando para Jerusalém, lembra o povo que está retornando para reconstruir Jerusalém, com as seguintes palavras: foi por tua grande compaixão que não os abandonastes no deserto. De dia a nuvem que não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Aquele povo que saiu do Egito, Deus que se manifestou durante o dia numa coluna de nuvens e à noite numa coluna de fogo, aquilo era manifestação do amor de Deus para o povo. Por isso que Neemias lembra o povo: foi por tua grande compaixão. E é a este amor que o salmista então recorre. O Senhor que manifestou o seu amor, manifesta hoje, porque há promessas feitas para Abraão, Isaac, Jacó, para Davi. Ele fala de um Deus presente, como nós já dissemos. Deus é vivo e se faz, porque é vivo, pode se manifestar. Ele faz essa referência ao Êxodo, não é? Da presença de Deus durante o dia e durante a noite, aquele que supre na hora certa, que nada deixa faltar, com quem você conta, porque esse amor fiel é o amor daquele amigo. Uma vez meu carro quebrou e eu liguei para o irmão: dá para me socorrer aqui e tal. Ele foi me socorrer, depois contou para o pai dele: tal dia aconteceu isso. E o pai dele ficou intrigado: mas por que o pastor te ligou? Eu sei lá, acho que o pastor conta comigo. É verdade, mais que uma ovelha, esse irmão se tornou um amigo, a ponto de eu ser capaz de, no apuro, ligar para ele e falar: dá para me socorrer? O salmista está falando que Deus é este amigo para todas as horas, este amigo que socorre na nossa necessidade. Ele vai falar ainda que esse Deus é o Deus poderoso, porque ele diz: direi a Deus, minha rocha. Duas referências aqui: aquela rocha no deserto, que quando o povo veio murmurar contra Moisés e contra Deus, Deus mandou sair a água da rocha e supriu a necessidade até para o povo murmurador. Quando você ora para que haja cura para o Covid-19, para que saia logo uma vacina para o Covid-19, não é só para abençoar o crente, é para abençoar o ímpio também, que haja uma manifestação dessa graça comum sobre toda a humanidade, quer seja bom, quer seja ruim. E assim que Deus fez até para o seu povo, os murmuradores, Deus manifestou sua bondade, o seu poder, dando água. E lembrando também daquela rocha que é a morada de Deus, o Monte Sinai, o Monte Hermon, da onde Deus manifesta a sua bênção, como diz o Salmo 133,
dali o Senhor ministra a sua bênção. Todos estes montes falam desse Deus inabalável, no seu amor, no seu poder, nos seus propósitos sobre a nossa vida. A maior necessidade do salmista é o próprio Deus. Ele precisa de Deus. Eu quero falar para você, como eu disse, que é preciosa essa atitude, esse trabalho de suprir conteúdo, suprir condições de você que não está aqui, que está na sua casa, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o dia que for, poder ser atendido. Mas você precisa mais do que isso, você precisa de Deus na sua vida. Quando poderei, no verso 1, entrar e apresentar-me a Deus, como aquela corça que estava no deserto, esperando as águas virem, para finalmente poder saciar a sua sede, para perceber que com aquelas chuvas, na época das chuvas, aqueles rios que se formavam e traziam vida por onde fosse, traziam pastagens, traziam água fresca. Esse animal desejava isso porque sabia que a sua sobrevivência dependia disso, de encontrar água. Você tem visto essas reportagens sobre o fogo no Pantanal, e animais desejando, correndo, tentando se abrigar em algum lugar onde eles encontrassem segurança, água, para poder se proteger de tudo isso. É assim que a corça sabia que necessitava destas águas para a sua sobrevivência. O deserto foi o caminho de Abraão, quando foi chamado por Deus. Ele saiu dali, parou no deserto, foi para Betel, foi para o Egito, voltou e continuou habitando o deserto. Outros patriarcas viveram no deserto. Jeremias viveu provavelmente naquele deserto. José e Maria, os pais de Jesus, passaram por aquele deserto, indo em direção ao Egito. O deserto do Negueb, ele é um cenário das batalhas contra os amalequitas, os edomitas e os povos cananeus. E até o rei Uzias, no tempo de Isaías, construiu torres naquela região. As torrentes do Negueb, esses rios que saciavam a sede dos animais, da corça, eles são citados no Salmo 126 como uma figura de uma bênção restauradora da parte de Deus. Como os judeus que voltavam do exílio, e como uma marca dessa ação direta de Deus nesta restauração. É por isso que o salmista, lá naquele Salmo 126, vai dizer assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os versos do salmista falam desta expectativa, da completa transformação de Deus. Eles revelam a nossa fragilidade humana, eles revelam a nossa complexidade, mas eles revelam um Deus vivo, que age e que vem ao encontro da necessidade do seu povo para restaurá-lo de maneira completa, especial, como só o único Deus verdadeiro consegue fazer. Hoje, para nós que estamos aqui, para quem vai estar nos ouvindo, estará nos ouvindo, isso chega a nós através da ministração do Espírito Santo de Deus, quando nós recorremos ao mesmo Deus pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que você está lidando com a sua interioridade, com as profundezas, os sentimentos mais profundos seus, mas eu quero dizer a você que Deus quer agir. Um Deus vivo, salvador, poderoso, que é uma rocha firme e que ama, tem um amor fiel pelo seu povo. Por isso coloque a sua angústia, a sua ansiedade, seu medo, sua dor na presença de Deus, para se unir a este salmista, unir a sua voz ao salmista e dizer junto com ele: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Vamos fechar os nossos olhos, cada um no seu lugar. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, porque
esse nosso irmão coraíta, há 2.600 anos atrás, foi alcançado pela tua presença. O Senhor atendeu a sua oração, o seu grito de sofrimento e de angústia. Nós queremos te agradecer porque o Senhor está aqui hoje, neste instante, a também ouvir a nossa oração, com a mesma disposição de nos socorrer em nossas fraquezas. Nós não sabemos como pedir, mas pedimos que o teu Santo Espírito interprete com gemidos inexprimíveis aquilo que verdadeiramente necessitamos para a nossa cura, para que os nossos lábios, ó Deus, possam se elevar sobre as dificuldades e entoar um hino de louvor ao teu nome, um hino de louvor e gratidão ao teu nome. Nós oramos gratos, no nome precioso e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas está vivo e reina para todo sempre. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
agradecendo dízimos e ofertas e encerrando nosso culto neste dia. Deus querido, nós queremos te agradecer de maneira especial a vida dos nossos irmãos, pela sua fidelidade, agradecer a Deus por dízimos e ofertas. Pedimos a Deus, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos copiosas sobre a vida destes irmãos. Te pedimos também, ó Deus, por aqueles que estão carentes, passando por grandes necessidades neste tempo. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão com dificuldades no seu emprego, de sustento na sua família. Deus querido, socorre a cada um. Usa a tua igreja, ó Deus, para cuidar uns dos outros. Te pedimos, ó Deus, que desperte também em cada um de nós, não só a fidelidade, mas também a generosidade, ó Deus, para podermos participar do sustento da tua obra. Deus querido, nós te pedimos que o Senhor nos despeça, carregados, envolvidos com a tua paz. Nós temos uma noite de sono tranquilo. Pedimos a Deus, concede-nos uma semana cheia de vitórias na tua presença. Nós oramos, gratos, no nome precioso do Senhor Jesus. O amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre todos aqueles que amam a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Eu vou poder pedir para você dar um grande abraço no seu irmão. Você dê um grande sorriso para ele, de longe, e abençoe a vida dele com essas palavras. Quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém?